Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast A Evolução Natural da Galápagos Capital. Hoje eu estou aqui com Diego Feinberg e Pedro Alexandre, ambos do time da Asset, da parte de quantitativos, e a gente vai falar sobre um assunto que parece inovador, mas na verdade já existe há algum tempo, que são os fundos quantitativos, os investimentos quantitativos. Bom, sejam bem-vindos aqui ao nosso episódio. Obrigado. Queria começar falando um pouquinho da carreira de vocês, como que vocês chegaram até aqui, e aí depois a gente entra mais no assunto, pode ser? Bom, eu sou Diego Feinberg, sou argentino, estou no Brasil há 22 anos, trabalhei a minha carreira inteira fazendo gestão de recursos e nos últimos 8 anos eu migrei para as estratégias quantitativas desde 2020 aqui na Galápagos e hoje a gente tem uma mesa quantitativa que participa em vários fundos da casa. Por isso que eu falei que não é tão inovador, né? Você mesmo já está há 8 anos trabalhando nisso. É que ainda não é muito difundido, principalmente aqui no Brasil, Sim. né? Bom, Pedro, conta um pouquinho da sua história. Bem, meu nome é Pedro Alexandre, eu sou de Brasília, formado pela UNB, e nessa minha jornada ali dentro da UNB foi onde eu comecei a fazer as pesquisas e trilhar esse caminho das finanças quantitativas. Então, ali em 2015, 2014, fiz algumas pesquisas, participei da fundação de um laboratório dentro da universidade que tinha foco de pesquisa em inteligência artificial, machine learning, dentro do contexto dos mercados financeiros. Daí entrei na Thomson Reuters, relacionado muito a dados em mercado financeiro. Fiquei lá por aproximadamente uns 5 anos. Fui para BLK, que é uma empresa que fornece tecnologia de execução para o mercado financeiro. Então, assim, toda a carreira foi focado relacionado a dados, tecnologia e mercado financeiro e como amarrar essas partes. Um pouco mais de 3 anos eu vim para Galápagos para contribuir no time de quantitativo dos nossos fundos, onde a gente começou a estruturar e trazer diversas ferramentas e outros arcabouços para dentro dos modelos e dos fundos. Legal, boa. Queria começar pelo básico, afinal de contas, muita gente nem entende ainda como funciona, né? O que são, de fato, esses investimentos quantitativos? Então, um investimento quantitativo é um investimento no qual a tomada de decisão é a partir de um conjunto de regras que gera decisões de investimento para a carteira. E essas regras são basicamente feitas a partir de um trabalho profundo no qual você olha o passado, faz backtest, você testa no passado, você trabalha com diferentes amostras e você vai criando uma série de regras que você depois experimenta em outra amostra e depois você, ao longo do tempo, você traz para a produção, você começa a fazer gestão no qual não há um gestor que decide que vai comprar ou vai vender, os modelos, o conjunto de modelos e a alocação que esses modelos têm acabam gerando a gestão dos fundos. Eu acho que eu acrescentaria que dentro desse arcabouço quantitativo, sistemático, a gente sempre traz um pouco de ciência, de metodologia científica para esse trabalho. Como que eu vou validar uma hipótese, como que eu vou analisar se o que eu estou tendo de informação do mercado é realmente ruído ou é realmente uma informação nova que vai me ajudar a tomar uma decisão. Então, tem uma série de metodologias em torno do quantitativo sistemático que acho que a gente poderia diferenciar Eu queria até que você falasse o que é a diferença entre um quantitativo e um sistemático. Ok. Existe Não é uma linha onde você pode separar em preto e branco. Hoje, na literatura mesmo, você tem um pouco de diferenciação. Tem gente que vai falar que sistemático poderia ser toda aquela estratégia que segue um conjunto de regras que leva a uma decisão. E o quantitativo, ele traria mais a parte de aonde que você está estabelecendo essas regras, ou então que tipo de parâmetro você está usando. Eu estou analisando informações, que tipo de dado eu estou utilizando, uma coisa que não é tão discricionária, mas é o tipo de matemática que eu vou utilizar para tomar essa decisão, é o arcabouço de ferramentas que eu vou utilizar para construir essas regras. Entendi. Eu vou pegar, por exemplo... Separar mais dessa forma.
É assim que a gente enxerga, apesar de não ter uma definição clara dentro da academia do que eu chamaria de sistemático ou o que eu chamaria de qualitativo. Eu vou dar um exemplo e vocês me corrijam se eu estiver errada. Por exemplo, tem ali dados sobre vários aviões, né, voando naquele dia. Então, o quantitativo vai pegar aquilo ali, vai analisar, mas ele vai dar alguma coisa que para você pode ser importante ou não para tomar uma decisão. Mas está olhando ali uma base de dados que pode ajudar ou não a tomar uma decisão. É isso. Por um exemplo simples, se tem sol, você fala, eu compro a bolsa sempre que tem sol. Não tem nenhum arcabouço quantitativo, mas ele é sistemático. É uma regra. Aí vai vários... E se acontecer, e se... Até um exemplo legal, esse que você deu dos aviões, que tem vários exemplos de estratégias quantitativas diferentes que a gente vê nesses anos em que esse tipo de estratégia vem. Um deles era... Eles analisavam os voos de jatos privados em regiões específicas para começar a fazer posições esperando fusões e aquisições. Outro exemplo era análise de satélite de reservatório de petróleo para tentar estimar qual que eram os estoques. Ou do estacionamento para ver movimento que tem na loja. Tentar estimar receita. Para varejo, né? Então, assim, tudo isso são vários dados utilizados de uma forma científica para chegar a conclusões. Claro, eu adoro esse tema. Super legal. Bom, a gente viu um aumento muito grande de fundos quantitativos, né? Existe um dado da Quant Finance que em 2020 existiam 100 fundos e hoje o número já é de 208, né? Um crescimento super relevante de forma relativa, né? Não um número absoluto em si, porque se a gente olha para a indústria de fundos é gigante e a gente só tem 208 de fato quantitativos, mas é um número muito grande. E além disso, a gente vê as gestoras também criando a sua área quant, né? Por que vocês acham que esse modelo tem crescido? Quais são as vantagens de ter esse modelo dentro de casa? Bom, ele é um espelho do que aconteceu lá fora, onde hoje os maiores hedge funds têm ou são completamente, ou tem uma parcela bem relevante de gestão quantitativa. Então, acho que o Brasil bem inclusive, atrás disso e tem crescido porque, basicamente, é uma forma de você trazer retornos descorrelacionados ou com uma forma de execução diferente da que você enxerga nos modelos discricionários. Seja porque trabalham com uma frequência de dados, uma latência muito alta, onde um ser humano não conseguiria tomar decisão, ou porque conseguem criar estratégias que criam algum tipo de assimetria nos retornos e consistência, onde a gestão humana eventualmente se vê influenciada, e quando você vai para modelos sistemáticos, você consegue uma consistência que o ser humano não tem, porque é influenciado por... N fatores como emoções, né? Emoções, se eu briguei ou não com minha esposa, se eu tenho um jantar, se faz frio no escritório, se estou com fome. Todas essas coisas influenciam como nós tomamos decisões, a gente não percebe, e os modelos se isentam de todas essas coisas. Eles isentam desses vieses. Eu acho que outro motivo de ter crescido e de ser uma tendência a continuar crescendo é a quantidade de dados que são utilizados para qualquer decisão hoje em dia, né? Qualquer empresa de tecnologia ou até mesmo não de tecnologia, um varejista, ele tem um sistema de dados onde ele vai monitorar o que está acontecendo e tomar decisão. É natural que esse desenvolvimento tecnológico e o uso de dados transborde para outras áreas da sociedade e outras áreas de negócio. E acho que o caso da gestão de investimentos é uma que se provou na história até hoje, e com a facilidade que a gente tem de acesso à tecnologia hoje, à construção de base de dados, a ferramentas de programação robustas, essas facilidades fazem que cada vez mais todas as gestoras venham adaptando e aderindo. Não, eu acho também impossível ficar 100% no modelo tradicional, dada a quantidade de informações que é necessária ser processada. Se tomar uma decisão de investimento hoje, não dá mais para você só olhar o que está acontecendo no mundo de uma forma básica, né? Assim, você tem N notícias acontecendo na China, você tem N notícias na Europa, você tem N notícias nos Estados Unidos, no Brasil. É tanta informação que o gestor sozinho, que era o modelo antigo, né? Ele não consegue mais apertar o botão, mesmo que ele seja um leia muito durante o dia, ele ainda vai deixar passar.
né? Porque tem muita informação. Então, eu acho que os modelos vêm para gerar também essa agilidade, né? De processar informações que a gente tem hoje, que são muitas. Bom, vocês falaram muito aí das vantagens, vocês falaram de modelos matemáticos, mas a gente estava conversando, né, antes até de começar, um pouco que, na verdade, esses modelos matemáticos, eles têm uma arte, né? É um processo artesanal até a gente chegar, de fato, num modelo criado. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, né? Como assim existe esse modelo artesanal? A gente está falando de tecnologia, mas tem artesanal. Conta um pouco para eles. Então, a ciência está no como o processo que você utiliza, o processo científico, no qual você trabalha com uma hipótese, você testa a hipótese, você tem que depurar os dados para que eles fiquem aptos para trabalhar, e tudo isso tem uma parte científica. Mas aonde você aponta o canhão, em que coisas você foca, como você combina diferentes modelos, tem uma parte que também é ciência, porque tem matrizes de correlação e retorno que você utiliza para modelar, mas você precisa ver como que você combina. Eu brinco que é como um restaurante, tipo, você tem um monte de ingredientes que estão disponíveis para todo mundo, alguns são segredos porque você conseguiu montar só para você, mas muitos... E aí o truque de uma bela comida é a habilidade do chefe tanto de combinar os ingredientes quanto fazer isso de forma sistemática, porque em casa às vezes a gente faz um jantar que é delicioso, mas faz uma vez e não consegue replicar isso ao longo do tempo. Então, parte do segredo é arrumar boas receitas e depois o trabalho é fazer que essa receita se repita com consistência ao longo do tempo e você tem um processo robusto no qual você consegue gerar retorno para os investidores ao longo do tempo. É bem isso. Eu acho que a parte da arte está em como a gente vai olhar os dados ou o mercado para buscar essa perspectiva que a gente vai explorar de forma científica. Poxa, que comportamento eu entendo que o mercado tem? O que acontece quando as coisas estão subindo? O que acontece quando o juro sobe? Qual que é a minha interpretação de como o mundo reage a essas mudanças, a essas novas informações? A partir desse processo que às vezes ele é filosófico sobre a compreensão do mundo, a gente vai formular as hipóteses para testar elas. E só depois que vai virar uma tese, de fato. Quanto tempo até chegar uma tese? Quanto tempo vocês testam? Vai depender muito e muito do trabalho não chega a virar um produto, não vira uma estratégia. São raras as situações onde você, da sua hipótese, chega direto à solução. Muito desse processo de pesquisa ele acaba virando arcabouço de tecnologia, de conhecimento nosso sobre aqueles mercados, que futuramente agrega em uma nova estratégia, uma nova hipótese que eu tenho para testar, e essa viraria uma nova estratégia, do que realmente uma estratégia virar direto, ou um início de uma pesquisa virar uma estratégia final. Mas em geral estamos falando de meses ou anos. Sim. Não é anos. E é se por fosse isso... tão fácil montar um algoritmo, parece que todo mundo se Não. E é um desafio, inclusive, da resiliência. E custa dinheiro. Por isso que tem muita asset que começa com o seu cantinho ali de quantitativo e ele morre porque, assim, não existe do dia para a noite uma tese. Você tem que investir, demora, pensa, joga fora 95% do que se criou. E aí uma daquela, nossa, isso aqui despontou, então vamos investir nessa. Então, é um trabalho que todo mundo tem que entender que demanda tempo, resiliência e dinheiro, né? E uma parte importante que eu acho que é de colocar, que aqui na Galápagos a gente encontra essa situação, que é a nossa área e os stakeholders entendem bem esse processo. Esses 99% que não viram uma estratégia, eles têm valor. Não, que vira estudo, inteligência, valor. né? Eles viram ferramentas que a gente acaba implementando no próximo passo. E isso são, do mesmo jeito como a gente tem os retornos exponenciais quando você está pensando num fundo de investimento, esses incrementos marginais de melhoria de processo, de tecnologia, de conhecimento, geram retornos exponenciais. Sim. Bom, o mercado financeiro está começando a olhar de fato para isso. Tem até dados assim de empresas falando da contratação, né? A Talences Group
falou que o cientista de dados é o profissional mais buscado, representando 40% dos contratados entre 2016 e 2022, seguido por engenheiros de dados e depois analistas de business analytics. Então, assim, eu imagino que o dia a dia de vocês seja repleto de tecnologia, de dados, como a gente bem já falou, mas, assim, conta como funciona, de fato, o dia a dia de quem trabalha numa área como essa. Bem, o nosso dia a dia, ele é realmente a maior parte do tempo na frente do código. Tá na caverna criando código, isso, né? É isso. Ou tratando e coletando novos dados que a gente vai colocar no nosso fluxo de dados na base, nas bases que a gente utiliza, ou testando se realmente tem consistência uma nova estratégia, lendo artigo científico para buscar inspiração da minha próxima pesquisa. Ele é muito em volta disso e a tecnologia é a parte como a gente vai tornar tudo isso um processo. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Ela é uma ferramenta que vai permitir que tudo seja um processo rápido, o quanto a gente precisa, e que ele seja consistente como a gente precisa. A consistência, ela vem muito disso. Como um relógio, eu boto o código, ele está rodando e a gente vai seguir aquele processo à risca. E a tecnologia me ajuda a fazer isso, a não ter, passou o horário de fazer alguma decisão, ou então não sei exatamente isso. Não, a tecnologia me ajuda a ter esse processo redondo de uma forma que não tenho dúvida de qual que é a decisão que eu deveria tomar. Queria que vocês trouxessem um pouco de como funciona estas estratégias quantitativas, sistemáticas, para a nossa asset de fato, né? Como que funciona dentro dos nossos fundos. Então, a gente procura traçar testes que procuram gerar a estratégia de investimento. A gente não é uma casa de alta frequência que está tentando tradear no milissegundo. Não. Em geral, a gente procura fenômenos de comportamento e a gente, a partir disso, cria estratégias que procuram gerar retornos assimétricos e que têm pouca correlação com a gestão discricionária. Isso faz com que os produtos onde tem estratégias sistemáticas, eles têm um perfil de volatilidade mais baixo e gerar um retorno com um Sharpe melhor, com uma relação risco-retorno melhor. Bom, pode falar. Não, acho que ia mencionar só que a forma como a gente trabalha hoje, modulando cada estratégia, cada caixa com comportamento esperado para aquela estratégia, a gente também consegue calibrar bem o quanto cada produto tem de cada uma dessas estratégias. Eu acho que pode ser algo interessante de... Eu imagino também que os gestores, né, de cada book ali também utiliza muito essa quantidade de informações que vocês estão processando para eles tomarem as decisões. Porque mesmo que não seja tomada a decisão baseada no quant, né, de forma automática ali que vai no fundo, o gestor deve estar olhando para tudo que vocês estão produzindo de informações. Tem que ter uma sinergia, né? Não só dos dados e dos modelos, mas do arcabouço de tecnologia. A gente une o pessoal ali com relatórios e com processos automatizados que economizam bastante tempo, dão mais precisão na informação que está sendo consumida, contribui para as discussões. Dos comitês, né? Legal. Bom, e eu queria entender um pouco quais são os fatores chaves de sucesso para uma estratégia quant funcionar na asset que naturalmente vai entregar resultado para o investidor final. Então, na nossa cabeça, quando a gente monta uma estratégia, ela tem suitability para o produto também, porque você precisa ter estratégias que tenham um certo perfil de retorno, uma certa consistência, porque não adianta colocar estratégias que tenham retornos muito altos, mas que os retornos não sejam aderentes ao que o cliente espera no produto. Então, o horizonte de investimento com que a gente trabalha e as perdas que a gente está disposto a tolerar, elas são consistentes com o produto que a gente está montando, e as estratégias têm uma diversidade que permite com que diversificação que permite que os retornos sejam aderentes ao que se espera do produto. Bom. Não, é bem isso mesmo. O que a gente espera é que ela passe pelo nosso processo. O processo é rigoroso e ela tem que se provar consistente, válida, dentro dos parâmetros que a gente espera obter. Em diferentes cenários. Existe muito um cenário dentro do mundo quantitativo que a gente fala do overfitting, que é se você faz um backtest ou você faz uma hipótese
mas você meio que força a barra para ela passar nos seus parâmetros. Na contabilidade criativa. É isso. E no histórico você até consegue falar, nossa, olha, isso aqui dá muito dinheiro e acontece desse jeito. Mas se você não tomar cuidado com o processo, pode ser que aquele que você fez no histórico nunca vai acontecer. E acho que sempre tem um pouquinho disso. Sempre tem uma margem. Que você minimizar isso. Sim, sim. Minimizar Cada esse vez que risco. você escolhe os parâmetros, sempre você está tirando parâmetros ruins e deixando parâmetros bons. Agora, o importante é você não se enganar com o que você está colocando, uma coisa que explica o passado, mas não vai explicar o futuro. Até porque não dá pra ficar olhando sempre pro retrovisor, né? É isso. É uma luta para não se enganar. As crises E hoje fazer são vários diferentes parâmetros. das crises de 10 anos atrás e vão Exato. ser diferentes E o daqui a mundo 10 vai ser anos. diferente. É O isso. mundo vai ser diferente. E como que os modelos estão construídos para lidar com esse esses fato. mundos. E por isso que tem que estar testando teses o tempo inteiro, porque é uma tese que você acha que vai durar 2 anos, às vezes dura 1 ano, porque aconteceu uma pandemia, por exemplo. Né? As teses caíram todas, os quantitativos na pandemia, e eles tiveram que criar novas, né, eu imagino. E aí, até aqui, puxando um gancho para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que vocês falassem sobre a evolução natural desta área de quantitativo. O que vocês enxergam daqui para frente? Qual que é a evolução natural disso? Então, o trabalho nosso é basicamente construir arcabouços que nos permitam melhorar os produtos que estão sendo geridos pela Asset, tanto no mundo sistemático puro quanto na parte discricionária, e a gente ir incorporando novas tecnologias como inteligência artificial e outros tipos de modelos que vão trazendo a evolução tecnológica para o processo decisório e melhorar o retorno para os clientes. Eu acrescentaria que a gente também tem trabalhado na formação do time. A gente tem hoje, são 5 pessoas, além de nós dois. São pessoas mais júniores que entraram há menos tempo, e a gente tem trabalhado para formação, para entenderem a tecnologia, o processo, o mercado, entender os dados, e futuramente eles vão estar contribuindo também com diferentes modelos, com diferentes funções que vão ajudar no nosso processo, e eu acho que isso é parte da evolução que a gente está buscando também. Porque na verdade, assim, a tecnologia ela é importante, mas uma coisa que não vai, entre aspas, evoluir é que o humano sempre vai estar presente tomando essas decisões, né? Vai evoluir o desenvolvimento, como você está falando do time, mas não vai deixar de ter sempre o humano olhando, porque essa é a parte artesanal que traz todo o brilho para as estratégias quantitativas, né? Sim. Bom, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Eu adoro esse tema. Obrigado a você. Obrigado. Obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Esse foi um bate-papo para falar realmente de como as estratégias quantitativas e sistemáticas, né, podem impactar aí os investimentos. Eu te vejo no próximo podcast da Evolução Natural da Galápagos Capital. Até lá!